Tito capítulo 1, verso 9. Os irmãos vão projetar aí nossa mensagem, nosso tema, que vai na direção da nosso tema do ano que está aqui, nosso cartaz, né? Nosso banner, tempo de restauração. Portanto, o tema de hoje é este: atitudes inteligentes em tempos desafiadores. Atitudes inteligentes em tempos desafiadores. Eu vou usar o verso 9 principalmente, mas vou usar alguns outros versículos de Tito e de outros textos também. Amém, irmãos? Nós vamos ler então, deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos ler duas versões agora desse texto, a NVI e a NVT. Diz assim: esteja atento nesse tempo, deixe nada tirar sua atenção. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira que foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. A Nova Versão Transformadora diz: deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar os outros com verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Amém, irmãos? Vamos manter a sua Bíblia aberta. Atitudes inteligentes em tempos desafiadores. Nós estamos vivendo um tempo desafiador, por tudo que já foi dito aqui, pelos momentos de oração, mas a gente podia aprofundar um pouco mais, não é? Fazendo a pergunta: por que estamos vivendo em um tempo desafiador? Há vários motivos, não é? Estamos perdendo pessoas que amamos, estamos vendo irmãos, amigos, parentes sofrendo de alguma maneira. Muitas famílias estão vivendo fora do equilíbrio nesse tempo, perdendo o equilíbrio, por isso é um tempo desafiador manter a saúde familiar, manter a saúde espiritual num tempo de muitos desafios, de notícias desagradáveis, problemas econômicos, poderes constituídos que parecem que não se entendem. A gente ora para que eles se entendam, problemas de toda ordem. Por isso, você podia acrescentar a essa lista muita coisa acontecendo, que de fato a gente pode dizer que nós estamos vivendo um tempo desafiador mesmo. É desafiador já desde o ano passado. Entramos nesse ano assim e estamos orando para que saiamos dessa situação. O fato é que estamos vivendo um tempo desafiador. O texto que nós lemos vai nos mostrar um caminho quando nós estamos falando de atitudes inteligentes. É importante isso, atitudes inteligentes, porque às vezes a gente percebe atitudes que não são inteligentes, não são sábias, não vão no caminho certo, no caminho de Deus. Nós estamos pensando biblicamente atitudes inteligentes em tempos desafiadores. Nesse verso, nós vamos aprender pelo menos três. A primeira atitude que eu quero sugerir: mantenha seu foco na palavra de Deus. Manter o foco na palavra de Deus. O texto começa dizendo, olhe só, sobre o manter o foco na palavra de Deus. Apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira que foi ensinada. Isto é, eu não tenho que me apegar à mensagem do jeito que eu penso que deve ser, mas da maneira que foi ensinada. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que foi ensinada. NVT, Almeida, século XXI, diz: que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina. Nós falamos de manhã o texto de João, as 3 cartas são cartas gerais. Aqui nós temos uma carta particular, uma carta a um pastor que é Tito, como foi a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo. A Tito uma carta particular, dando orientações a um pastor diante da comunidade de fé. A recomendação, então, irmãos, é para que Tito se apegasse à palavra fiel
da maneira que ele foi instruído, da maneira que foi ensinada. Paulo é enfático aqui, se apegar firmemente à mensagem fiel, a NVI, apegar-se firmemente à mensagem fiel da maneira que foi ensinada. Nesse tempo de tantos desafios, nós não podemos nos esquecer disso. Devemos nos apegar à palavra de Deus, porque nesse tempo a gente vê tanta gente desapegando. Já viu aqueles sites de venda? Desapegou, coloca lá para vender? A palavra de Deus não pode acontecer isso. O Paulo está dizendo o seguinte: tem que se apegar firmemente à mensagem fiel. Nesse tempo de desafios, nós devemos nos apegar à palavra fiel, não deixar a palavra. Como é que você está nesse ponto? Como é que você está, você em casa que me ouve, como é que você está? Você está firme na palavra? Como que a gente pode tratar esse assunto, né? Para uma verificação, enfrentar esse assunto com coragem, 3 coisas a gente pode fazer. A primeira, avaliar as convicções. Então, avalie suas convicções. As nossas convicções, elas são fruto daquilo que a gente enxerga na palavra de Deus. Quando alguém fala alguma coisa que está fora, é que está com um problema em relação à sua base bíblica. Foi o que João estava preocupado com aquela comunidade da Ásia Menor, em relação a falsos ensinos. Por quê? Eu tenho que ter a convicção de fé, e estar firme na palavra. Isso depende do que eu estou alimentando, do que eu estou buscando. Quais são as fontes que estão nutrindo a minha alma? Segundo, eu tenho que pensar naquilo que tem ocupado, então, a minha mente. Então, pense naquilo que tem ocupado sua mente. O que está pairando aí mais na tua mente? O que você está valorizando? E verifique suas decisões pessoais recentes. Qual o caminho que você tem trilhado? Porque nós estamos falando, e Paulo está falando para Tito, para se apegar à palavra fiel da forma que foi ensinada. Agora, muito daquilo que a gente faz é consequência do nosso comportamento diante da palavra de Deus, nosso nível de envolvimento com a palavra de Deus. Então, eu preciso verificar as minhas decisões, eu coloquei aqui as decisões recentes, para ver qual caminho que eu tenho tomado. O caminho que eu tomo mostra o meu compromisso com a palavra de Deus. Se as minhas decisões não estão glorificando a Deus, por exemplo, é um indício que alguma coisa está fora do lugar. Agora, se as minhas decisões estão glorificando a Deus, mostra que eu me apeguei à palavra, eu estou com a palavra de Deus. Essa era a preocupação de Paulo com Tito. Você está mantendo o seu foco na palavra de Deus nesse tempo? Não é ver o que alguém está falando, o que a sociedade está falando, é o que a palavra de Deus está falando. E às vezes dói ouvir o que a palavra de Deus está falando. Porque nós, naturalmente, nós não queremos obedecer a palavra de Deus. Às vezes nós lutamos, mas Paulo está dizendo, apegue-se firmemente à palavra fiel. Olha só, palavra fiel da forma que você recebeu. Então, a primeira coisa, irmão, manter o foco na palavra de Deus é a primeira atitude inteligente em tempos desafiadores. Repita comigo a frase ali. Manter o foco na palavra de Deus é a primeira atitude inteligente em tempos desafiadores. Se você valoriza a palavra de Deus, é uma atitude inteligente. Se você é um jovem hoje, está valorizando a palavra de Deus, é uma atitude inteligente. Se você, na sua relação conjugal, está valorizando a palavra de Deus, isso é uma atitude inteligente. Se no seu trabalho, na firma, em qualquer lugar que você está, para você dar um bom testemunho, não é? Ser luz e sal, você tem que valorizar a palavra de Deus. E é uma atitude inteligente. A segunda atitude inteligente, em tempos desafiadores, seja um instrumento de encorajamento. Aí nós vamos avançando no texto. O texto continua dizendo assim: primeiro, apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira que foi ensinada. Agora ele diz, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina, ou na NVT, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino.
Olha só a ligação. Eu só posso encorajar, que de repente aparece alguém aí para falar alguma coisa com você, mas não é o encorajamento que vem de Deus. De repente aparece alguém falando alguma coisa, mas não é a partir da palavra de Deus. Ele diz o seguinte: se você tem que se apegar firmemente à mensagem fiel, da forma que foi ensinada, para você, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina. Ele veio para que seja capaz. Eu só posso ser capaz de encorajar outras pessoas através da palavra de Deus, da forma que está na revelação aqui do Novo Testamento. Nós podemos ouvir muitas coisas, mas o encorajamento bíblico só pode acontecer e partir de pessoas que amam a palavra de Deus, que se apegam à palavra de Deus. Eles podem ser esses canais de bênção. O pastor Hebe já falou aqui sobre isso aqui, sobre o encorajamento nesse tempo tão difícil. Tanta gente quer receber encorajamento, mas tantas pessoas também deixam de avaliar o quanto elas estão deixando de encorajar. Ser encorajado é uma bênção. O próprio Paulo disse que no texto lido, nós temos um Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que nós possamos também consolar os outros. É bom receber encorajamento, mas o quanto você tem encorajado outras pessoas nesse tempo difícil, de tantas coisas que estão ocorrendo. Note bem o termo que aparece no texto aqui, do apegar-se, agarrar-se, devotar-se. Essa é a ideia que está aparecendo aqui no texto, que é importante que o apóstolo está falando aqui, quando nós precisamos ser instrumentos do encorajamento. Então o texto destaca a expressão verdadeiro ensino ou mensagem fiel, e a partir dela eu posso ser um encorajador. Amém, irmãos? Nós temos um ponto negativo de uma ideia inversa que o apóstolo Paulo fala com Timóteo, 1 Timóteo 6, que ele diz lá: se alguém ensina falsas doutrinas, não concorda com a sã doutrina, note bem, de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então, é uma situação diferente. Esse posicionamento dessas pessoas devem ser rechaçados, como nós vimos pela manhã. Agora, o que ele diz aqui é o seguinte: eu me apego à mensagem fiel, da forma que foi ensinada, e sou capaz de encorajar os outros pela sã doutrina, pela doutrina bíblica. Tem gente buscando palavras em vários lugares. Precisa saber se essas palavras representam a palavra de Deus ou parte do embasamento bíblico que produz encorajamento. Se não for, é um erro e é perigoso. Por isso que ser encorajador a partir da palavra é uma bênção. Agora, a pergunta que nós devemos responder é essa, meus irmãos: por que é tão relevante isso que Paulo está falando aqui? Por que encorajar é importante, é relevante? Primeira resposta que eu tenho é porque encorajar faz parte do estilo de vida daqueles que estão no reino de Deus. Nós estamos num reino de justiça, na palavra de Paulo aos Romanos, de paz e de alegria no Espírito Santo. Nós temos os valores do reino de Deus. Nós estamos nos valores dessa terra, desse mundo, que Paulo, inclusive, aos Romanos diz que a gente não pode viver segundo os parâmetros desse mundo, o conceito desse mundo. Nós estamos no reino de Deus. Então, o estilo de vida das pessoas do reino de Deus, o estilo de vida envolve muitas coisas, mas envolve ser um encorajador.
ajudar as pessoas. Que tipo de vida você está desenvolvendo? Se você faz parte do reino de Deus, faz parte da igreja de Deus, é importante responder. Paulo escrevendo a Filemão uma cartinha pequena, por causa de um problema de Onésimo, ele diz em 1,7, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, ele faz um elogio, não está aí não, tem reanimado o coração dos santos. Reanimado o coração dos santos. Só aqui dá outro sermão. Talvez seja um sermão para frente. Mas olha só, você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Reanimado o coração dos santos. Nós precisamos de pessoas que venham reanimar o coração dos santos, que às vezes o coração está debilitado, está triste. E aí chegamos ao texto que está aí, Hebreus. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia da volta de Jesus. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia mundial, nós não podemos perder de vista o que Deus está realizando no mundo e o cronograma divino. Deus está trabalhando. Então, por que encorajamento é um assunto importante? Porque nós somos participantes do reino de Deus. Você é participante do reino de Deus? Se você tem que viver esse estilo de vida. Segundo, porque todas as pessoas vivem em dificuldade ou enfrentam momentos difíceis em sua existência. Não tem uma pessoa. Nós estamos aqui durante a semana atendendo pessoas que precisam de alimentação, que precisam de orientação, de consolo, de uma palavra, seja irmão ou não. Recebemos, inclusive, nesse momento de campanha de alimentos aí, todo dia, pastor Hebe sabe aqui, Eliese, os irmãos que trabalham, todo dia estamos recebendo pessoas que estão vivendo algum tipo de aflição. E às vezes atendemos as pessoas, nós mesmos estamos vivendo um momento de aflição. O pastor, o líder, enfrenta momentos de aflição também. Que nós todos somos humanos e sofremos as situações desse mundo. Então, encorajamento é um assunto a ser trazido, porque todos nós enfrentamos momentos difíceis. E se enfrentamos momentos difíceis, precisamos de ajuda. Tem gente que gosta de ajuda, de ser ajudado, mas ela não pensa em ajudar, em trazer uma palavra nesse momento aos outros. Então, nós precisamos estar sensíveis à nossa dor e à dor dos outros. E devemos estar abertos para ajudar os outros e também abertos para receber ajuda. Que tem gente que esconde o seu sofrimento e não compartilha e não pode ser ajudado também. Então, seja humilde para compartilhar a sua dor, para falar que está doendo. O negócio está difícil. E às vezes fica difícil mesmo. Às vezes parece que a gente não está encontrando uma saída. Mas nós podemos encontrar, a partir daquelas pessoas que amam a palavra de Deus, um direcionamento. É o que Paulo está dizendo aqui. Apegue-se firmemente à palavra fiel para que você seja capaz de encorajar os outros. Tem uma passagem interessante no Antigo Testamento, que eu quero usar como ilustração aqui, está em Números 13 e também Números 14, está a indicação aí, dos espias. Algumas pessoas foram separadas, alguns líderes, para espiar a terra, saber como é que era. E de repente, eles espalharam, a maioria fizeram isso, espalharam entre os israelitas um relatório, diz o texto, negativo acerca da terra. Mas note bem, a terra foi prometida por Deus. A maioria, vendo o que estava acontecendo lá, disseram assim, eles falaram, espalharam um relatório negativo e disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vimos são de grande estatura, só enxergaram coisas que não deveriam enxergar, porque Deus que estava indo à frente. Mas diz o texto também, em Números 14,
que Josué e Caleb, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. A maioria estava vendo que não era excelente, e eles viram que era excelente. A terra que percorremos em missão é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo dele. Isso é uma palavra de encorajamento. Porque só pode ter essa visão, meus irmãos, contextualizando, nós estamos aqui, voltamos um pouquinho no tempo. A Bíblia é uma revelação gradativa. Aqui nós estamos vendo uma coisa que ilustra o que Paulo está falando, porque eu só posso enxergar as coisas de Deus a partir do meu relacionamento com Deus e com a palavra de Deus. Senão eu vejo dificuldade onde não tem, eu levanto muros onde não tem, eu enxergo negativo. Quando o primeiro grupo, a maioria, disse a coisa não vai dar, Josué e Caleb disseram: a terra é excelente, nós venceremos, Deus está conosco. Você percebeu? Então, se nós partirmos com as promessas de Deus e com a palavra de Deus, nós podemos encorajar, nós podemos mudar uma situação. Porque o primeiro relatório trouxe perturbação em Israel, mas a segunda palavra foi uma palavra que colocou as coisas no lugar. Aquela palavra colocou as coisas no lugar, tirou o temor, estabeleceu a verdade. Josué e Caleb, então, naquele momento, foram instrumentos do encorajamento, no meio de tanta gente pessimista que não estava ouvindo a voz de Deus. Por isso, meus irmãos, ser um instrumento de encorajamento é a segunda atitude inteligente em tempos desafiadores. Vamos repetir? Ser um instrumento de encorajamento é a segunda atitude inteligente em tempos desafiadores. Vamos encorajar. A terceira atitude: conteste aqueles que propagam o erro. Há muita gente propagando o erro em vários níveis. E biblicamente também, vai ser sempre assim até a volta de Jesus. A Bíblia já nos falou. Então nós estamos fazendo a leitura de 1:9 e chegamos à parte final. Olha só: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira que foi ensinada, Bíblia, palavra de Deus, verdade de Deus, para que seja capaz de encorajar os outros. Encorajamento pela sã doutrina. E agora, de refutar os que se opõem a ela. Olha só, de refutar os que se opõem a ela, ou mostrar aos que se opõem a ela onde estão errados. Agora, ninguém é capaz de refutar o outro sem conhecimento bíblico. A gente teme, sempre fala aqui no Brasil, de mais de 50 milhões ou 60 milhões, se fala nisso, ou mais, de pessoas evangélicas cristãs. Se for cristão geral, é mais de 100 milhões. Vamos pensar nos evangélicos e a gente fica pensando aonde está o conhecimento da palavra de Deus, disso tudo, na vida de tanta gente. Onde a gente pode verificar os resultados da palavra de Deus, onde as pessoas respondem num senso que são protestantes ou que são evangélicos. Nós só podemos contestar se conhecermos a palavra de Deus. Nós não conhecermos, vai ficar tudo bem e de repente eu vou falar amém para coisas estúpidas. E eu não posso falar amém para coisas estúpidas, nem para quem está falando heresia. Eu tenho que dizer o que a palavra de Deus diz. Então nós temos aqui, falamos nisso pela manhã, Tito é uma daquelas cartas que estão dentro daquela combate às heresias dessa região. Quando Paulo escreve, ele também, de alguma forma, a comunidade está sendo bombardeada com falsos ensinos e que Paulo está orientando ele, tem que se apegar à palavra de Deus para encorajar e para refutar os que se opõem a ela. Você tem que ficar atento a isso. E num tempo desafiador, meus irmãos,
Nós não podemos aceitar o erro. Parece que no momento da tribulação há um afrouxamento da palavra de Deus, e isso não é bíblico. Não é porque estamos numa pandemia que nós não precisamos mais obedecer a palavra de Deus. Muito pelo contrário, no momento de provação, ainda mais nós devemos obedecer a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Parece na vida de algumas pessoas que elas não estão na igreja, e elas não estão no convívio, elas afrouxaram a obediência à palavra de Deus. Por quê? Nós temos a palavra de Deus. Então, em tempos desafiadores, o foco precisa estar na palavra, os encorajadores fazem a diferença e a contestação do erro deve ser realizada. É o que nós estamos vendo aqui. Quando a gente lê, avança um pouquinho no capítulo 1 de Tito, verso 10, ele diz assim, olha só, verso 10, 1:10 de Tito. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas, verso 10. É por isso que ele estava preocupado. O verso 11 diz, acho que tem aí, é preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Então Paulo está mostrando a razão pela qual esse comportamento tem que ser observado, porque tem gente tirando outras pessoas ali do caminho. Muitos rebeldes promovendo conversas inúteis, verso 10. Famílias inteiras sendo desviadas, olha só. Quando você vê hoje pessoas sendo desviadas, isso aqui é de longa data. Há 2000 anos tem gente sendo desviada. E a gente tem que estar alertando as pessoas que promoviam o desvio, ameaçavam com falsos ensinos, desviando as famílias inteiras da verdade. Então, em tempos desafiadores, Deus levanta pessoas usadas por Ele para trazer esse alerta, para refutar o erro. A grande pergunta é essa: você é uma pessoa levantada por Deus? Que conhece a verdade, um encorajador, que está ajudando as pessoas, de certa forma protegendo do erro tantas pessoas? Nosso trabalho envolve isso também, nesse tempo desafiador. Refutar os que se opõem à palavra de Deus. Então, meus irmãos, contestar aqueles que propagam o erro é a terceira atitude em tempos desafiadores. Vamos repetir? Contestar aqueles que propagam o erro é a terceira atitude inteligente em tempos desafiadores. Agora, olha só a lógica de Paulo. Eu preciso manter o foco na palavra de Deus. Se está difícil para você, em casa, aqui, não tem outro caminho, tem que manter o foco na palavra de Deus. Manter o foco da palavra de Deus significa que você não vai olhar nem para a direita nem para a esquerda, uma linguagem do Antigo Testamento, mas olhar para o Senhor, para a palavra de Deus. Se eu mantenho o meu foco na palavra de Deus, eu posso ser um instrumento de encorajamento. Porque se eu não mantenho o meu foco na palavra de Deus, como é que eu vou encorajar alguém? Eu preciso manter o meu foco na palavra de Deus, receber o ensino, absorver o ensino, ter esse relacionamento com a palavra de Deus para ser instrumento de encorajamento. E fazendo isso, eu posso contestar aqueles que propagam o erro. Tem muita gente propagando o erro dentro da igreja e fora da igreja. Como é que eu posso ser capaz de contestar esse erro? Voltando lá no início, mantendo o foco na palavra de Deus, para ser um instrumento de encorajamento, para contestar. Senão, eu vou absorver coisas que não são da palavra de Deus e que podem minar a minha vida e outras pessoas que estão à minha volta. Por isso, a preocupação de Paulo nessa carta a Tito, atitudes inteligentes em tempos desafiadores. Aquele tempo era um tempo desafiador. E hoje, muito mais ainda, quando estamos vivendo o que nós estamos vivendo, e não precisávamos viver o que nós estamos vivendo para dizer que esse tempo é um tempo desafiador. O mundo pós-moderno, é esse que nós estamos vivendo, é um tempo desafiador.
com valores que não são os valores da palavra de Deus, com pensamentos que não são da palavra de Deus, com estilo de vida que propagado que não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz, com posições que não são o que Jesus ensinou. Por isso é um tempo desafiador. Nós não precisávamos de pandemia, mas na pandemia esse tempo fica ainda mais desafiador, por tristeza, por perdas. E aí, nesse momento todo, no meio de tudo isso, eu preciso ficar com a palavra de Deus, eu preciso encorajar e eu preciso contestar aquilo que não vem de Deus. Que Deus nos abençoe, que a nossa atitude seja uma atitude inteligente, que venha glorificar a Deus nesse tempo desafiador. Amém, irmãos? Deus nos abençoe.